Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Canteiro de Fraternidade. Hoje nós vamos fazer a nossa exposição, falar sobre as obsessões, retirada aí do livro, como vocês podem ver aqui em cima, Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Como de praxe, para a abertura dos nossos trabalhos, vamos fazer uma leitura edificante, uma leitura que vai nos trazer bons pensamentos, boas reflexões. Para isso eu trago um livrinho aqui, Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. É um livrinho onde contém 366 mensagens, um para cada dia do ano. E hoje, no dia 12 de janeiro, nós vamos fazer a leitura do dia. Haja com esperança. Não permita que entre você a desesperança, a descrença nas melhorias, nos progressos. Acredite no restabelecimento da saúde, no bom relacionamento dentro da família, no aumento das amizades, na paz de espírito, na solução de problemas e nas satisfações em geral. Quando você se mexe por dentro, pondo em ação as forças de que dispõe e resolve de verdade vencer e ser mais como pessoa, começam a aparecer as mudanças e as bênçãos divinas. Vibre com a esperança. A esperança mobiliza as forças do espírito e põe em você os benefícios que precisa. Muito interessante que é um texto que vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar logo em breve. Então, após essa nossa leitura edificante, vamos fazer a nossa prece de abertura. Amigo Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos em nos reunir, distante fisicamente, mas unido pelo coração e pelo pensamento, juntamente com a equipe espiritual do nosso canteiro de fraternidade, para a realização de mais um trabalho doutrinário da sua casa de amor. Rogamos que essa nossa reunião transcorra em paz, em segurança, em harmonia. Rogamos também que a mensagem que será trazida possa chegar aos nossos ouvidos da melhor forma possível para melhor nos ajudar. Rogamos que toda energia que será trabalhada também venha em prol dos nossos irmãos mais necessitados. E assim, mestre amigo, agradecidos pela oportunidade e pelo consentimento deste trabalho, estamos iniciando nosso trabalho doutrinário dessa tarde. Que assim seja. E assim será. Bom, meus irmãos, então, primeiramente agradecer ao Canteiro de Fraternidade pela oportunidade que a gente tem aqui de expor um pouco, conversar um pouco sobre diversos temas. Nessa ocasião aqui a gente vai falar sobre obsessões. É um tema que, em um certo ponto, eu vou comentar mais à frente, tem uma pequena divergência de uma interpretação a outra, mas no grosso, digamos assim, se tem o mesmo pensamento. Um livro de Divaldo, né, juntamente com Joana, essa dupla aí muito afinada, né, e algumas vezes, né, a gente se surpreende, porque já ouvi falar que os textos de Joana são complicados, né? Por outro lado, já li textos, né, desses convites, né, para fazer exposições de fácil entendimento, fácil leitura, e esse é mais um, né? Foi mais um texto que a gente foi agraciado aí por poder ter uma leitura fácil, ter um entendimento mais fácil ainda, e espero passar da melhor forma possível aqui para vocês. Se por algum motivo, algum caso, pessoal, eu falar alguma palavra que não cair bem, por favor, fiquem à vontade de trocar para que o entendimento seja melhor. O importante aqui é a gente ter um entendimento bom,
certo? Então, vamos começar. A gente vai dividir a nossa apresentação no geral, primeiramente com uma mensagem, né, para fazer uma ambientação, eu vou falar mais à frente. Em seguida, a gente vai começar com um viés meio de estudo, né, que é o que eu sempre gosto de trazer para as minhas exposições, sempre esse viés de estudo, de buscar em outras fontes, livros, etc. E ao final, a gente vai mergulhar um pouco nesse texto, né, com mais profundidade, e vai falar, né, de um detalhe que, inclusive, aprendi um pouco mais, né? Então fica aí o convite de a gente estudar, a gente ter essa oportunidade, né? Eu já fiz alguns convites, né, de no momento que você receber aquele manual, né, o calendário, a agenda da exposição do canteiro, e passar o olho, né, se identificar com algum tema que lhe cause interesse, seja talvez interessante, fica aqui o convite de você se debruçar sobre esse tema. Vai buscar a própria fonte, né, que é esse livro, pode ser outros livros, vai buscar no livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, vai buscar na internet, e aí você consegue ampliar a sua visão. Então fica aí o convite para você fazer esse exercício, e quem mais vai ganhar com isso é você mesmo. Você vai adquirir conhecimento e o melhor, você vai poder ampliar, multiplicar esse conhecimento, fazendo algum tipo de bate-papo, até mesmo uma pequena exposição, um texto, como fala, uma redação, não é isso que eu quis falar, mas é um artigo, digamos assim, vai poder abraçar, vai poder atingir várias pessoas. Então fica aqui o convite para você ser um agente multiplicador também do Evangelho, certo? As portas do canteiro estão abertas para isso, com certeza. Então, vamos lá, vamos então para a nossa fase de ambientação. Na fase de ambientação, eu reservei aqui para vocês um texto, né, do livro Mãos Marcadas, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditadas por diversos espíritos, certo? E o texto que a gente vai ler é também de uma dupla muito afinada, que é entre Chico e Emmanuel, e tem um pouco do tema aí do que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar sobre obsessão, e o tema que Emmanuel trouxe, né, o texto que Emmanuel trouxe é em desobsessão. Então vamos nos acalmar, vamos ouvir a musiquinha que está passando, vamos mergulhar nessa mensagem, nesse texto. Imagina-te perdido, longe de casa, em noite de temporal. Por fora, a sombra espessa se te afigura povoada de monstros, enquanto as vozes da natureza se assemelham ao clamor desarticulado de aflições e loucura. De instante a instante, cambaleias no cacho, golpeado pelo chicote da vetania, e por dentro assinalas o pavor do desconhecido e o temor de retroceder. Gritas e choras, acabando identificado por viajantes do desespero no quadro estarrecedor. No entanto, de improviso, surge doce refúgio que a luz banha sublime. E nesse lar de amor encontras agasalho, conforto, lume e pão. Então compreenderás que um templo de socorro, aberto aos corações que a morte conturbou, é uma porta do céu e uma bênção de Deus. Emmanuel. Muito bem. Muito bem. Então, a gente já começou a ter contato com essa, como é que eu posso dizer? Com essa
essas duas fases da vida, né? A vida material, a vida espiritual. Nesse texto de Emmanuel, a gente já conhece isso, porque a gente vem estudando a doutrina espírita, né? Desse intercâmbio, mas Emmanuel aí abriu a gente para, né, para essa aproximação, digamos assim, desses dois mundos. Então, passando agora para a fase do estudo, nós vamos lembrar que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec identificou 3 tipos, digamos assim, 3 fases de obsessão, né? Ou 3 graus, melhor dizendo, de obsessão. Então a gente tem a obsessão simples, a obsessão de subjugação e a obsessão por fascinação, tá? Vamos dar uma leve pincelada, relembrar, digamos assim, um pouco as 3. A obsessão simples, como o próprio nome diz, é uma interferência ou uma aproximação de um irmão normalmente desencarnado, e aqui vale lembrar que a obsessão ela pode ser feita entre os seres de diversos mundos, digamos assim. O mais normal, o mais habitual, o mais frequente é que seja feita por um desencarnado, um espírito desencarnado, sob um espírito que está encarnado. Esse é o mais habitual de acontecer. Mas há os casos em que a obsessão de desencarnado para desencarnado, isso mesmo, lá no plano espiritual vai ter esse assédio, digamos assim, essa aproximação, essa afinidade, ok? Há também a obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, a mesma coisa que acontece no plano espiritual também pode acontecer aqui no plano carnal. Então, o encarnado, né, pode exercer algum tipo de assédio, né, de aproximação, de supressão de pensamentos e desejos da pessoa obsidiada, também encarnada, também viva, vivendo a sua vida, quer dizer, vivendo a vida da pessoa. Então, pode ocorrer e realmente a gente vê isso, né, com uma certa frequência. Obviamente que não vai ser num grau aí de fascinação, né, mas a gente sabe, tem conhecimento de pessoas que, né, imprimem a sua vida, as suas escolhas sobre outras, né, e acaba que a pessoa meio que deixa a sua vida de lado para viver a vida que está sendo imprimida. Então, nós falamos aqui do desencarnado para encarnado, que mais ocorre, desencarnado para desencarnado, que ocorre lá no plano espiritual, e encarnado para encarnado, que ocorre aqui no nosso plano, né, no nosso plano encarnatório, no nosso plano material. Há também a obsessão de encarnado para desencarnado. O que seria? Uma pessoa que desencarnou, deixou aqui o plano terrestre, e a pessoa, o parente que ficou encarnado, ele gera uma série de pensamentos, de impressões, pensamentos no geral, né, sofrimento da própria pessoa, que isso vai afligir o espírito que está do outro lado, que inclusive já está liberto dessa carne, né, mas por conta de todo esse pensamento, e a gente sabe que pensamento é força, né, é energia e tem força, isso vai chegar lá no irmão desencarnado e ele sofre também. Então é muito bom a gente ter cuidado com os pensamentos que a gente acaba direcionando ou tendo para o nosso parente, o nosso conhecido que acabara de desencarnar. Então é interessante ter um pensamento realmente de libertação, de acolhimento, né? Diferente de que eu queria que você estivesse aqui, né? Olha, você me fez muito mal, e não são muito bons, tá? Então isso pode gerar algum tipo de obsessão. Obviamente que o encarnado não está sabendo disso, mas está fazendo, infelizmente, o irmão desencarnado sofrer também, certo? Então
Diante dessas formas, a gente vai tratar aqui da forma mais habitual, que é o desencarnado exercer tipos de pensamento e influência sobre o encarnado, que é o que acontece aí. Acredito eu que em 80 a 90% das vezes. Então, nós temos a obsessão simples, que é apenas uma coisa tipo uma aproximação por conta do pensamento, por conta da fase que a pessoa está passando, né? Eu ouvi notícias recentemente que um irmão estava sofrendo dores e essa dor era porque, não era porque, mas era ampliado porque o irmão também se aproximou e estava com dores naquela região. E aí acaba que fica aquele, como é que eu posso dizer, aquele redemoinho no copo d'água, né? Aquela coisa que fica repetindo e vai ampliando, né? Sem, às vezes não tem mais nem cabimento, mas está ali, está remoendo aquilo, está naquele ciclo vicioso, achei a palavra, né? Fica naquele ciclo vicioso, que era uma coisa pequena, acaba se tornando uma coisa enorme, tá? Então, é um tipo de obsessão simples. A obsessão simples também é a questão do pensamento. Vícios, nossa, vícios é o que mais tem. E aí eu não estou falando só de vícios de drogas, de sexo, nada do tipo. Pode ser o vício por trapacear, o vício por roubar, furtar, o vício por, sei lá, qualquer tipo de fazer uso de palavrões. Tudo isso, cigarro, né? Tudo isso a gente vai encontrar irmãos também que estão desencarnados, estão muitas vezes desorientados, porque ainda não se deram conta que estão do outro lado, no plano espiritual, e acabam se aproximando por conta daquela energia que está fazendo algum tipo de prazer, está dando para ele algum tipo de conforto, prazer, e ele vai e se aproxima. E ali vai se aproximando, e opa, parou de fumar, por quê, meu amigo? Vamos fumar, e, né? Parou de beber, vamos lá, vamos beber, pô, tô com sede, a boca tá aqui seca, né? E aí a pessoa que está sendo obsediada, né? Às vezes sem saber, acaba também tendo essa sensação de que precisa beber, e aí vai beber, vai saciar essa vontade e acaba aumentando aí a legião até de companheiros que estão nessa, né? Não necessariamente precisa ser um, né? Pode ser vários. E aí me fez lembrar do nosso texto que a gente leu. Não, perdão, o texto é mais à frente, né? Agora não. O texto é mais à frente. Depois eu leio. Então, é isso. Obsessão simples, tá? A gente já percebeu que essa influência, essa proximidade, essa influência por algum tipo de sintonia. Peguem a palavra, tá? Sintonia entre o encarnado e desencarnado, e aí há o acoplamento. Acoplamento, falei certo? Tá? A aproximação, a proximidade, tá? Então, simples, tudo ok aí, eu acho que simples todo mundo conseguiu entender, né? Logo abaixo vocês vão ver que tem tratamentos, então a gente vai falar também dos tratamentos para cada tipo de obsessão acima, para cada grau, né, de obsessão. Subjugação, vamos falar de subjugação. A subjugação, e aí é que entra aquela questão que eu falei lá no início, que algumas, por uma questão de interpretação, algumas pessoas acham que subjugação é um pouco mais forte, o outro é um pouco mais brando, até, digamos assim, imaginar que subjugação poderia vir depois de fascinação. Mas isso aqui a gente não está avaliando essa questão. A gente está aqui estudando, né? Entendendo quais são os graus para poder até mesmo identificar numa pessoa próxima que esteja passando por essa situação. Então, a subjugação é um processo de obsessão mais crítico. Por quê? Essa aproximação
do irmão desencarnado para com o irmão encarnado, que é a situação que a gente está analisando, ela já está um pouco mais próxima demais, tá? Normalmente, né, já não é somente uma questão de proximidade, de satisfação. Às vezes pode ter aí uma questão de vingança, né? De vingança mesmo, né? Um irmão fez alguma coisa em existências anteriores que no momento que é descoberto, né, por conta da sua faixa vibracional, sua vibração, isso, né, chega nos irmãos desencarnados quando essa vibração, né, alcança eles, e aí eles se aproximam para poder cobrar o que foi feito nas existências passadas. E que tipo de cobrança vocês imaginam que seja? Certamente as piores possíveis, certo? Não é querendo meter medo em ninguém não, tá, pessoal? Por que eu falo as piores possíveis? Porque o irmão desencarnado, que está no plano espiritual, ele está desorientado, ele está cego por essa sede de vingança. E aí ele quer fazer a pior coisa com o irmão que está encarnado, né? E aí me faz lembrar que quando esse irmão desencarna, lembra daquela obsessão. Desencarnado pode ocorrer nesse momento, tá? Haver essa aproximação, essa impressão dos desejos, e aí haver essa obsessão de desencarnado para desencarnado. Mas o que a gente está debruçado aqui é o que mais ocorre, que é desencarnado para encarnado. Então, certamente tem aí alguns, digamos assim, sentimentos de vingança misturado aí nessa parte, nesse momento que a gente passa, evolui para a subjugação. Então vai haver um isolamento da pessoa, tá? Porque o irmão desencarnado não vai querer que aquele irmão que ele está obsediando busque ajuda. Então ele vai fazer de tudo para isolar ele. E aí nesse momento que você pode ficar de olho e ver que uma pessoa se afastou, pode ser, né? Não quer dizer que né? Mas juntando as pecinhas pode ser uma obsessão, tá? Então a subjugação vai ter esse afastamento, vai ter também uma impressão, vai ter uma espécie de comprometimento emocional, mental da pessoa, porque essa carga de ataque ela é muito mais agressiva. Vocês vão perceber que eu acabei de falar que vai ter sentimentos aí de vingança, de querer reparar. Então são sentimentos pesados e a pessoa, o desencarnado, quero dizer, está muito desejando muito essa vingança, essa cobrança, né? Então ele vai com todas as forças e vai ter realmente aí uma perda da saúde da pessoa, saúde mental, saúde, né, física. Então é outro ponto que a gente pode ficar de olho para no momento que encontrar um amigo nessa situação a gente poder classificar ele, né, nessa fase, nesse grau de desobsessão. E aí, voltando ao livrinho, me fez lembrar que ele fala aqui, ó: acredite no restabelecimento da saúde, no bom relacionamento dentro da família, no aumento das amizades. Então, a gente vai perceber que na subjugação, tudo que a gente falou, relacionamento com a família, restabelecimento da saúde e aumento da amizade, na subjugação vai tudo ao contrário. A amizade, a quantidade de amigos vai diminuir, vai se afastar. A saúde não vai ser restabelecida, pelo contrário, ela vai sofrer, porque o encarnado vai ficar passando por esses constrangimentos, certo? Esse assédio, e não é fácil, principalmente para o irmão que é médium, né, que ele sente, ele é mais médium ostensivo, todos somos médium, mas o irmão que é médium ostensivo, ele vai sentir mais. Inclusive, a gente pode até chegar a imaginar efeitos físicos. Isso vai acontecer mais ali no final da fascinação, mas pode ocorrer
em algum momento, algum efeito físico, não físico de... Não, físico também, talvez eu tenha me colocado errado, físico, de física, né? Mas de realismo, quero dizer, né? Então, pode ocorrer essas situações e é importante ficar de olho. Tá. Aqui, logo em seguida, o texto vai falar do tratamento. Então, quando chegar lá no tratamento, eu volto para o texto aqui que a gente leu na abertura do trabalho. Então, subjugação, acredito que a gente conseguiu ter uma ideia, uma visão, né, do que acontece. E é importante realmente ficar de olho. Por quê? Porque isso pode evoluir para uma fascinação. E aí é que está uma situação muito delicada, né? A fascinação normalmente não é o que alguém já ter falado, que o espírito do desencarnado toma posse do corpo do encarnado. Não é assim, né? Dois espíritos não podem ocupar o mesmo espaço, mas é o mesmo corpo, no mesmo espaço. Mas o que há é uma interação de tamanha força, né? E aí a gente vai usar uma palavra que a gente usa muito na parte espiritual, uma simbiose, né, dentre os espíritos, que o sentimento, as vontades do desencarnado, elas podem ser expressas sem nenhum tipo de filtro pelo corpo do encarnado, né? Ou seja, a mensagem é tão direta que é como se o espírito estivesse tomando posse daquele corpo. Não é essa a palavra, mas não é esse, na verdade, o processo, mas é como se, né, o encarnado ainda está em posse das suas faculdades físicas, mas ele está tão obsediado, tão influenciado, que, digamos assim, ele se esconde, ele se diminui, né? Ele se subjuga, né, por conta dessa opressão, dessa força, essa impressão que o espírito desencarnado está atuando em cima dele. Então, o que é que a gente vai identificar nesse grau de fascinação? E o próprio nome já vai trazer uma dica. Fascinação, né? O espírito, né, a pessoa, né, a gente fala aí da pessoa, fica fascinada, fazendo coisas que acha certo, mas que aos olhos de todos os outros é totalmente errado, né? Totalmente assim desconexo, é totalmente sem cabimento. Mas para aquele irmão, para aquele espírito, para aquele corpo que está ali animado, é normal, é isso mesmo, né? Talvez o próprio espírito esteja fazendo isso, influenciando aquele irmão para que faça isso, justamente para que ele seja visto de maus olhos, digamos assim, para que os outros se afastem, para que os outros julguem ele e aí ataquem ele também. Enfim, há uma série de como é que eu posso dizer, fatores que isso pode ocorrer. Mas o que eu quero trazer aqui é essa simbiose, essa interação bem mais forte entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, tá? Uma coisa que me fez lembrar, né, que talvez esteja ocorrendo esse tipo de situação, são alguns irmãos que estão em estado de rua e estão, como é que eu posso dizer, estão meio que desconexos da realidade, vivendo naquela situação. Então, né, a gente percebe que está mal cuidado, mal vestido, né, realmente abandonado. Então, pode estar ocorrendo esse tipo de obsessão, certo? De tal ponto que aquele irmão que está realmente encarnado, ele não está mais tendo consciente das suas forças, da sua posse, do seu próprio corpo. Tá? E aí faz o que faz, se ausenta de casa, se alimenta mal, e aí o corpo definha, e aí
usa drogas, usa cigarro, álcool, e aí usa roupas, né, mal sujas e por aí vai, por aí vai. Então, esses alguns, né, irmãos que a gente pode encontrar na rua pode estar sofrendo esse tipo aí de assédio. E aí, tudo bem por aqui? Beleza? Então, falamos das 3 tipos aí que a gente trouxe, descobriu do livro dos médios, trazido aí pelo Allan Kardec, e agora a gente vai trazer os tratamentos. Esses tratamentos, pessoal, eu já retirei do livro, tá? Que é Vida, Desafios e Soluções, né, de Divaldo Pereira Franco. E aí ele traz 2 métodos, 2 metodologias, digamos assim, a medicina e a espiritual, tá? Na medicina, e é o que nós do Canteiro de Fraternidade a gente também recomenda, né? Uma pessoa que chegou num estado de saúde mental abalada, física também, a gente recomenda que essa pessoa busque a orientação médica para poder, né, receber remédios para que a parte orgânica da coisa ela seja restabelecida. E a gente vai ler um trechinho aqui do texto que ele vai falar justamente desse desequilíbrio da parte orgânica, certo? Então, é importante ter esse tratamento na medicina, certo? E o outro é o tratamento espiritual, que através de doações de energia, através do passe, cromoterapia, vai restabelecer a energia do assistido e também vai mudar a faixa vibratória dele. E aí, no momento que muda a faixa vibratória dele, ele sai dessa faixa de assédio e aquele irmão desencarnado que estava sendo assediado não mais tem acesso a ele. E aí há esse desacoplamento que vai ajudar muito ao irmão assistido a poder tomar posse das suas faculdades mentais e poder trilhar novos caminhos. Agora, para aí. Para tudo. Se esse irmão que recebeu ajuda, ele saiu da faixa vibratória, né? Ele está bem, tomou passe, está tudo ótimo, certo? Que é o que a gente vê muito, né, no nosso trabalho de passe, né, no nosso trabalho de assistência, a gente vê essa melhoria do nosso irmão. Agora, se depois disso, e que ele se livrou desse assédio, ele continuar com os pensamentos, ele continuar com os seus vícios, seus hábitos, volta tudo, né? O irmão que foi, volta outro, né? Que vai começar por uma obsessão simples e aí pode evoluir para uma subjugação e por aí vai. Ou tornar aquela vibração a cair e tornar a estar acessível àqueles irmãos que estão em uma faixa vibratória inferior. Então é muito importante, meus irmãos, que a gente sempre busque bons pensamentos. E aí a gente vai recorrer aqui ao nosso livrinho, que ele diz que quando você se mexe por dentro, pondo em ação as forças de que dispõe e resolve de verdade vencer e ser mais como pessoa, começam a aparecer as mudanças e as bênçãos divinas. Então, pessoal, tem que ser de verdade. Não é de mentirinha. Tem que ser de verdade, do fundo do coração. Você tem que aproveitar esse momento que você se afasta dessa influência desse irmão e realmente buscar ser uma pessoa melhor. Porque senão vai voltar e vai trabalhar e vai voltar e vai trabalhar. Mas é normal, tá? É normal, mas não é bom. É normal, mas não é bom. Não é bom que a gente fique nessa idas e vindas, né, sendo assediado pelos irmãos que estão nessa faixa vibratória inferior. Não é normal, não é prazeroso. E a gente não está aqui para poder ficar nesse sofrimento. A gente está aqui para poder evoluir, para poder aprender, para poder levar essa bagagem para o plano espiritual, para poder lá continuar estudando, continuar aprendendo, continuar evoluindo,
para se tornar seres puros, não, perdão, simples não, já estou confundindo, para seres felizes, né? Até puros, vai se purificar, não vai nascer puro, mas vai se purificar. Eu vi alguma coisa aqui no texto falando sobre isso, mas enfim, vamos seguir nossa programação. Então, é isso. É importante que a gente leve a sério essas oportunidades de crescimento, tá? Fez o tratamento, tá sentindo bom? Vamos tentar lembrar do que a gente estava, por que a gente caiu nesse buraco, né? Normalmente foi algum pensamento, foi alguma emoção que a gente teve e aí levou a gente para uma faixa vibratória negativa que a gente acabou sendo assediado por esses irmãos. Então vamos evitar esse tipo de contato de emoção, certo? Vamos evitar esse mergulho, né? Esse contato para que a gente não caia novamente. E aí, sim, então, na obsessão simples, medicina quase não precisaria de uma interferência maior, tá? Para uma obsessão simples. A espiritual é o que a gente já acabou de falar. Passe, leitura edificante, né? Você está sempre conectado com uma faixa vibratória melhor, tá? E aí passe para trabalhar a questão da energia e uma assistência espiritual para esclarecer esse irmão que está, né, obsediando. Como eu falei, às vezes um irmão só se aproximou porque viu você com uma energia assim um pouco mais baixa e também está nessa vibe e foi lá aproximando de você, pronto. Então, no momento da assistência, esse irmão é trazido e ele vai esclarecer que, vem cá, por que você está, né, com o irmão? Vai ver que não tem tanto fundamento e normalmente ele vai procurar o caminho dele, né, o caminho de evolução. Subjugação. Então, aí subjugação já vai ter certamente uma influência da medicina para poder reequilibrar. E aí foi o que eu falei que eu ia ler aqui, a questão do... não, acho que eu vou ler no próximo slide. Eu vou ler no próximo slide? Não. Vou ler no próximo slide. Então fique aí na cabeça o tratamento medicinal da parte de subjugação e fascinação. Então, os remédios irão recompor toda a parte orgânica, né? Nosso corpo humano é feito de nervos que faz toda a transmissão do corpo, tem toda uma parte de enzimas, hemoglobinas e etc, que eu não sou biólogo, não entendo muito dessas coisas, mas tem todo um arcabouço orgânico, né, e químico, né, dentro da gente que funciona perfeitamente. No momento que a gente acaba tendo uma aproximação, isso interfere no nosso perispírito, que vai levar para o nosso corpo esse desequilíbrio, que o remédio vai voltar, digamos assim, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Fora para dentro seria corpo, perispírito e espírito, né? Então vai fazer esse equilíbrio, vai ajudar, e aí juntamente com o tratamento espiritual vai culminar aí para um desfecho positivo. E a fascinação, também acredito, né, que a medicina vai trazer aí alguns medicamentos para poder auxiliar. Na parte espiritual, a gente tem que só ter o cuidado dessa questão de quão esses irmãos estão ligados, porque em algumas situações essa separação ela pode ser muito drástica, levando até mesmo o indivíduo ao desencarne, né, por conta dessa supressão, digamos assim, que o desencarnado está atuando sobre o encarnado, de tal forma que às vezes quem está ali comandando tudo é o desencarnado, né? O espírito encarnado está tão adormecido, vamos chamar assim, né, que se fizer esse desligamento ele vai estar dormindo e aí não acorda, tá? Então
em uma palavra bem popular, tá, pessoal? Para a gente poder entender, né, a parte pedagógica aqui da coisa, tá? Então, esses são os tratamentos para esses 3 tipos de obsessão. Então, vamos lá. E aí a gente vai agora trazer para o texto, o texto de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, onde eu aprendi um pouquinho. Né? Ele fala que toda fixação indevida, né? Todo pensamento fixo, né? naquele ponto, né? Num processo mental ou emocional ou emocional, como o texto traz, ele pode converter, né? Pode converter porque também pode não converter efetivamente. Mas o texto fala aqui que converte-se em estado perturbador do comportamento. Então, todo desequilíbrio, todo ponto que a gente foca pode agravar de tal forma aquele ciclo vicioso que pode gerar um estado perturbador do nosso comportamento, empurrando o indivíduo para transtorno de ordem neurótica, assim como psicótica. Então ele pode evoluir aquele transtorno, aquele desequilíbrio, se não bem tratado, pode gerar um ciclo vicioso que perturba o nosso comportamento, que pode transformar isso em um transtorno neurótico ou psicótico. Olha a coisa, por isso que eu escrevi aqui em cima, atenção, certo? Aqui em cima, cadê? Lá em cima, atenção. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente tem que, o quanto possível, tentar sempre estar em consonância com o Evangelho de Jesus, com o serviço ao bem, para poder estar sempre em companhia dos bons espíritos, sempre recebendo esse auxílio, para que a gente não entre em um barco desse, certo? No momento que a gente não está com essa companhia e entra em uma fixação dessa, mental ou emocional, pode facilmente em um estalar de dedos, digamos assim, disparar um gatilho que está, né, no nosso inconsciente, e aí, né, a coisa se instalar, de gerar um transtorno aí. Esses procedimentos decorrem das ambições desmedidas, dos desregramentos comportamentais, dos anseios exagerados que afetam o metabolismo cerebral. Tá vendo aquela questão do metabolismo, as enzimas, as químicas? Então, todo esse processo de transtorno que a gente leu no parágrafo acima, que decorre de ambições desmedidas. Então, cuidado, pessoal, com as nossas ambições. Claro, a gente tem ambição? Tem, mas tenhamos cuidado com o nível. Tudo que é exagerado merece atenção, merece cuidado, certo? Desregramentos comportamentais. Os comportamentos que a gente está tendo, que a gente está vendo as pessoas terem, né? Um exemplo que me veio aqui à cabeça, as redes sociais. A gente está vendo tanto absurdo nas redes sociais, né, que a gente fica se perguntando que mundo é esse? Esse mundo vai parar onde? Então, esses desregramentos de comportamento, né, que as pessoas estão tendo, essa violência excessiva, isso pode afetar o metabolismo, que vai descompensar as enzimas, olha ali no cantinho, que afetam a harmonia do sistema nervoso. Então, a química do sistema nervoso que transporta como é que fala? Esses impulsos nervosos podem ser afetados por conta do nosso comportamento, da nossa forma de fazer as coisas. Então, tenhamos cuidado. O exagero, pessoal, nunca é bom. Então, quando estiver passando ali do exagero, dá uma freada. E por isso que é importante a gente estar sempre alinhado ao Evangelho de Jesus, porque a gente vai saber, tipo, uma trilha, um caminho, um lugar seguro por onde andar. Seria o caminho estreito. A gente não vai por aquele caminho largo, que está fácil, que está encantador. A gente sabe que ali tem problema na frente. Então a gente vai preferir o caminho estreito, a humildade, o altruísmo. A gente vai buscar a gratidão, né? Caridade. A gente vai buscar caminhar
nesses sentimentos, nessas ações, né? Diferente de toda essa armadilha que a gente está vendo aqui de ambições desmedidas, desregramentos comportamentais e anseios exagerados. Então, essa armadilha, uma bomba relógio, a gente vai fugir no momento que estivermos em companhia do Evangelho de Jesus, em companhia aí dos exemplos de Jesus, certo? À medida que constitui imperativo dominador, ou seja, à medida que essa desarmonia, esse metabolismo cerebral afetado começa a ser cada vez mais imperativo, cada vez mais presente, tornam-se obsessões, levando a estados mais graves na área da saúde mental. Surgem as obsessões compulsivas, os estados de fragmentação da personalidade a um passo da degeneração do comportamento, ou seja, do regresso do comportamento. Ao invés de a gente estar evoluindo, vai começar a regredir, vai começar a se tornar, sei lá, digamos, dar um exemplo aqui bem simples. Um senhor de idade, lá seus 70 anos, vai começar a ser um jovem, se achar que é um jovem, e aí começa a se achar que... Se achar não, mas se comportar como um jovem, como um adolescente, como uma criança. E daqui a pouco como um bebê, digamos assim. É um exemplo, né, da degeneração do comportamento, certo? Então, nós mesmos, isso me chamou a atenção e eu aprendi aqui, que nós mesmos, de acordo com o nosso comportamento, com os nossos anseios e as nossas ambições, nós podemos causar e gerar, digamos assim, uma obsessão em nós mesmos. E aí, esse aqui seria o gatilho para que abra uma portinha para que um irmão que esteja próximo com essa mesma ambição, com esse mesmo desregramento comportamental, que há diversos, né, principalmente aí na área sexual, né, tem muitos irmãos aí que se aproximam por conta disso, eles vão se aproximar da gente e aí usufruir desses fluidos que a gente está emitindo. Então a atenção é para os nossos próprios passos, para as nossas ambições, para os nossos comportamentos, e aí eu falo nossos também das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ficar de olho, certo? Não vamos fechar os olhos não, vamos ficar de olho, vamos ali bater na porta, saber o que está acontecendo, ver o que está acontecendo no celular, vamos ficar de olho, certo? Então, muita atenção. Bom, eu acredito que já falei demais. Sim, e aí que eu falei mais à frente que eu ia comentar do tratamento, né? O tratamento do lado espiritual. Aí Divaldo falou aqui, ó. Por isso ainda são o controle mental e a educação do pensamento que podem representar a eficiente terapia de prevenção de distúrbios. Então, o nosso próprio remédio é o controle mental e a educação do pensamento. É fácil? Não é fácil. Né? O nosso pensamento aqui pensa agora vocês estão aqui comigo, daqui a pouco vocês estão pensando lá, não vou nem falar para vocês não viajarem. Tá vendo? Então foca aqui, foca na nossa exposição. Então são o controle mental e a educação do pensamento que representam eficiente terapia de prevenção de distúrbios, como a curadora dos processos de ordem espiritual. Olha lá. Então, o nosso pensamento, controle, vai curar a parte espiritual. Desde que alterando a faixa vibratória, que nós começamos agora há pouco, por onde transitam as ideias. Então, se superiores, eleva-se ficando indene a sintonia dos atrasados. Então, se sua vibração, se sua faixa vibratória está superior, ela não vai ser alcançada pelos que estão atrasados. Porém, se negativas,
passando a frequentar os níveis onde se encontram e se digladiam as energias e sentimentos em constante litígio, vinculando-se a essas emissões deletérias que terminam por afetar o organismo físico e os complexos mecanismos mentais responsáveis pelo conjunto produtor da saúde. Então, se a gente está ali naquela faixa negativa, a gente está em frequente contato com os que também se encontram com eles nessa faixa, se digladiando com sentimentos litigiosos, sentimentos realmente de destruição, né? de prejudicial, né? No meio dessas emissões de deletérias, as energias não muito boas, né? Podendo afetar aí nosso organismo físico, ou seja, vai chegar do espírito, perispírito e físico. E os complexos mecanismos mentais, que também está tudo aí no meio. É responsável pelo nosso conjunto produtor de saúde. E aí vai afetar o quê? A nossa saúde. Por isso que eu comentei que na subjugação, fascinação, o corpo, né, do obsediado já vai sofrer algumas alterações, né? Vai ficar um pouco magro, ou vai ficar gordo, enfim. Vai aparecer manchas, vai ter dor de barriga, etc, etc, etc. Vai sofrer na parte da saúde. Bom, e aí, para finalizar, agradecer primeiro, né, a você que está aqui até esse momento. Vamos ler uma mensagem final para poder nos incentivar, né, a prática do bem. O auxílio ao próximo é seu melhor investimento. Isso quem falou foi André Luiz, numa mensagem psicografada por Chico Xavier, extraída do livro Sinal Verde. Então, faça seu melhor investimento. Qual é o seu melhor investimento? Auxiliar o próximo. Porque no momento que você está auxiliando o próximo, você é o melhor auxiliado, digamos assim. Então, agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade, a você que ouviu até agora. Perdão se eu falei alguma coisa, né, de errado, me perdoe se eu usei alguma palavra que não casou bem. Acredito que eu tentei me corrigir aí. E obrigado, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado aí por tudo. Vamos agora para a nossa prece de encerramento, né? E em seguida a gente finaliza aqui o vídeo. Então vamos fechar nossos olhos, buscar uma posição confortável na cadeira, sentir a presença amiga do nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele e toda a equipe espiritual que se fez presente ostensivamente nessa reunião, que nos boas palavras, que nos trouxe esse desenvolvimento, né? Assim como essa boa assimilação que será com certeza feita por cada um de vós. Agradecemos então a presença de todos, agradecemos nossa reunião que transcorreu em paz e harmonia, em segurança, e rogamos, Mestre, que essa energia que flui entre nós chegue aos nossos irmãos mais necessitados, aos desencarnados também que estão em algum nível de desequilíbrio, que eles possam receber essas energias e trilhar aí o caminho da evolução que compete a cada um. E assim, Mestre amigo, com a tua permissão, estamos finalizando nossa doutrinária dessa tarde. Que assim seja, e assim será. Muito obrigado, boa tarde a todos.